nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 12 de abril do ano de 2022, terça-feira da Semana Santa. Meus irmãos, minhas irmãs, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho que a nossa querida Mãe Igreja nos oferece no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procureis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos no dia mais movimentado do ministério público de Jesus. Trata-se da última terça-feira que Jesus passou na terra antes da sua morte na cruz. O dia começou bem cedo, com a saída de Jesus e seus discípulos de Betânia para Jerusalém, e terminou pela noite, dentro num jantar em Belém, onde Maria unge Jesus para a sepultura. Jesus aponta o traidor e delineia o conteúdo do novo mandamento, e de onde Judas sai possuído por Satanás para trair o seu mestre, entregando-o aos principais dos sacerdotes e capitães do templo. Infelizmente,
Judas é uma peça na articulação dos chefes religiosos do templo e das sinagogas ao planejarem a morte de Jesus. Felizmente, porque tendo sido configurado o ato de traição de Judas, Jesus anuncia a glorificação do Filho do Homem. É a manifestação plena do amor de Jesus até o fim, sem limites. A partir da criação e da traição de Judas, a glória do Filho do Homem, a glória de Jesus, paixão e morte, é a obra de sua vida em plenitude, pela qual nos tornamos eternamente perfeitos. O dia está cinzento e nublado por causa dos bombardeamentos de acusações e respostas dadas pelo Senhor às ardilosas questões dos fariseus, saduceus e herodianos sobre a sua autoridade, ressurreição dos mortos, tributo, grande mandamento. Fica também o discurso escatológico de Jesus, a profecia da destruição de Jerusalém, ensinos sobre a segunda vinda, condenação dos ímpios e galardão dos salvos. É um dia terrivelmente desgastante e que só Jesus, o Senhor, podia concretizar. Ele foi fiel, concreto e objetivo, nada deixou por fazer. É terça-feira santa. Jesus vislumbra já a sua futura trajetória, na qual, com a cruz às costas e com um sorriso, dirá: está consumado. O evangelista João dirá várias vezes que se trata de um ladrão. Logo, alguém de caráter duvidoso, de quem se pode esperar tudo. A traição seria apenas mais uma manifestação da personalidade malsã deste discípulo. Os evangelhos, em geral, referem-se a Judas como alguém que vendeu sua própria consciência ao aceitar entregar o mestre por um punhado de dinheiro. Entretanto, é possível suspeitar de outras razões desta atitude tresloucada. Será que Judas entendeu de fato o projeto de Jesus? Terá sido capaz de abrir mão de seus esquemas messiânicos para aceitar Jesus tal qual se apresentava? Estava disposto a seguir o Messias pobre, manso, amigo dos excluídos e marginalizados, anunciador de um reino incompatível com a violência e a injustiça? Judas esperava tirar partido do reino a ser instaurado por Jesus. Vendo frustrado o seu intento, não teria tido o escrúpulo de traí-lo? Uma coisa é certa: Judas, como muitos de nós, estava longe de sintonizar-se com Jesus. Algo parecido acontecia com Pedro, que haveria de negá-lo. A diferença entre os dois é que este recuou e se converteu à miséria do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o texto de hoje nos revela a festa já da última ceia. São João vai interpretando os acontecimentos de maneira simbólica. Atrás do pão, Satanás entra em Judas. Já era noite. A morte de Jesus, que já ferimos, é a sua glorificação. Pedro segui-lo-á depois, mas antes o nega. Espiritualmente está com vontade e desejo de seguir o Mestre, mas a carne impedia-o de fazê-lo. Jesus está cada vez mais abandonado dos homens, ao mesmo tempo em que é o seu Salvador. Por isso não olha para trás e segue o seu caminho. Ele sabe que chegou a hora da glorificação do Filho do Homem. Agora a natureza divina do homem, do Filho do Homem, é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus.
E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará a si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora. Depois da rejeição dos meios oficiais, vem agora a traição e a negação dos seus. Esta foi a atitude dos 2 discípulos, mas muitas vezes é nossa também. Quantas vezes, depois de um emprego adquirido, depois de uma linda esposa ou esposo maravilhoso, de um filho pedido, uma casa própria, de uma graça concebida, colocamos Jesus de lado e, o que é grave, trocamo-lo pelos bens temporais e o negamos. Olhemos para nós e nos perguntemos se somos fiéis ao Evangelho e se o testemunhamos no mundo de hoje. Qual o lugar que Jesus ocupa na nossa vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.